Olá, eu sou a pastora Raquel. Vamos ler hoje a palavra do Senhor em João, capítulo 1, que tem por título O Verbo Encarnado, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem e nem prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: Aqui vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que és tu, Elias? Disse: Não sou. És tu, profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos as respostas àqueles que nos enviaram. Que dizias de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água.
E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez, e 2 dos seus discípulos, e vendo por ali andar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E eles lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou até Jesus, e olhando Jesus para eles, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, de Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamaste, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te viste debaixo da figueira, crês? Coisa maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glórias a Deus. Esta palavra fala claramente sobre quando Jesus é batizado, sobre como João Batista dá a Deus a honra, a glória e o louvor, e coloca Jesus no lugar que ele merecia de glória e poder, e fala que aquilo que ele pregou até aquele dia se cumprira com Jesus indo ser batizado. E fala sobre o que a voz disse ao seu coração, a voz do Pai Celestial, se cumpria diante dos olhos dos homens. E fala também sobre o começo dos chamados, do começo dos discípulos que foram chamados por Jesus para seguir. E fala também sobre o que o Senhor falou. O que me chama mais atenção é no versículo 51, onde ele fala: na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque a partir daquele momento, Deus começa, através de Jesus, a operar milagres. E até os dias de hoje, aquele que crê
e confia no Senhor é capaz de ver os anjos subindo e descendo, porque quando nós oramos, aleluia, o Espírito Santo que habita em nós transforma a nossa oração como oração correta diante do Deus Pai, e os anjos vêm, pega, leva e traz resposta. Creia nesta palavra e guarde no teu coração, porque enquanto eu lia, o Espírito Santo ardia no meu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja hoje